E a gente já começa destacando que nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatinou simultaneamente Flávio Dino e Paulo Gonet. Pois é, os dois são indicados de Lula. Dino foi escolhido para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E Gonet deve substituir Augusto Aras na PGR. Durante a sabatina, a maior parte das perguntas foi para o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Ao ser questionado sobre ativismo político, ele garantiu que não vai agir politicamente no STF. Foi a primeira vez que houve uma sabatina conjunta para esses cargos. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça tiveram 10 minutos para fazer os questionamentos a Flávio Dino e Paulo Gonet. Gonet, indicado ao cargo de chefe do Ministério Público Federal, é membro do Tribunal Superior Eleitoral e votou a favor das 2 condenações de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição quis saber se houve viés político na decisão e questionou se ele seria sempre favorável ao governo, caso conduzido ao cargo de procurador-geral. Gonet disse que está há 36 anos no MPF e afirmou que nunca agiu politicamente. Durante esse período, eu tive a coragem de ser fiel ao que o parlamento decide, de não querer corrigir o que o parlamento decide, mas de aplicar as leis de acordo com o plano que o legislador tinha ao concebê-la. Eu não condenei o presidente Bolsonaro, eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. A maior parte das perguntas foi para o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Dino respondeu a questionamentos sobre o ativismo político. Garantiu que não irá agir politicamente no STF e que as decisões dele serão respaldadas pela Constituição. Dino também evitou embates. Se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas, na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei. Porque esse é um requisito constitucional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Flávio Dino também disse que é contra as chamadas decisões monocráticas, quando apenas um magistrado decide. Para o ministro, as leis aprovadas pelo parlamento não podem ser alteradas em decisões individuais, exceto em condições excepcionais. Recentemente, o Senado aprovou um projeto de emenda à Constituição que proíbe decisões monocráticas que suspendam atos dos presidentes dos demais poderes. A PEC agora vai ser analisada pelos deputados. Os ministros do STF criticaram o texto. Enquanto isso, na esplanada dos ministérios, manifestantes de direita protestavam contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Dino, de 55 anos, foi juiz federal por 12 anos. Deixou a magistratura para entrar na política. Foi eleito deputado federal e por 2 vezes esteve como governador do Maranhão. Nas últimas eleições, elegeu-se senador, mas após tomar posse, aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. Já Paulo Gonet tem 57 anos, é servidor de carreira e membro do Ministério Público Federal desde 1987. Gonet é o atual subprocurador-geral da República e atual vice-procurador-geral eleitoral. O presidente Lula indicou os dois por entender que eles possuem notório saber jurídico e reputação ilibada. Se alguém tinha algum tipo de dúvida sobre o preparo do candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal, acabou de tirá-la durante o seu desempenho agora já nos meados aí do final da tarde do dia de hoje. Todas as suas, não só respostas, colocações e postura, mostram que ele está extremamente preparado e é uma pessoa serena, é uma pessoa que sabe do seu papel. Eu penso que, caso o nome dele seja aprovado para o Supremo Tribunal Federal, vai representar um retrocesso muito grande. É alguém que vai carregado de ideológicas, é alguém que vai com um sentimento de vingança, e que não agrada e não vai fazer bem à democracia. Tudo que nós esperávamos nesse momento era alguém com mais equilíbrio, que falasse mais dentro do processo do que fora dele. E me parece que essa indicação vai num caminho totalmente oposto.
Pois é, os dois indicados de Lula precisavam de pelo menos 14 votos favoráveis na CCJ para irem à votação no plenário do Senado. E é por isso que a gente vai direto para lá falar ao vivo com o Igor Damasceno, que está acompanhando essa situação até agora. Pois é, Igor, você está acompanhando desde cedo a situação aí no Congresso. Já aconteceu a aprovação? Qual que é a situação de momento? Olá, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. A votação na Comissão de Constituição e Justiça daqui do Senado já foi concluída e aquilo que era uma expectativa se confirmou. O nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal foi aprovado com 17 votos favoráveis e apenas 10 contrários. A situação foi ainda melhor para Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula para substituir Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Ele recebeu 23 votos favoráveis e apenas 4 contrários. Imediatamente com a conclusão da votação lá na CCJ, os senadores migraram aqui para o Senado, para o plenário do Senado, onde eu falo ao vivo. Daqui a pouquinho, os senadores vão começar a analisar a indicação dos dois indicados do presidente Lula. Nesse momento, os senadores estão aprovando outras indicações e, em instantes, vai começar a votação da indicação de Flávio Dino e de Paulo Gonet. Cada um precisa receber pelo menos 41 votos favoráveis para serem conduzidos aos cargos dos quais eles foram indicados. A expectativa é que Flávio Dino consiga pelo menos 52 votos favoráveis e Paulo Gonet numa situação ainda mais folgada, 60 votos favoráveis são esperados para o futuro Procurador-Geral da República. Ele já é praticamente certo essas duas aprovações aqui no Senado Federal. Viu? Volto com vocês. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Por enquanto, continua aí com a gente, porque a Brasília está fervendo ultimamente, né? E vai ferver até que os trabalhos sejam encerrados por lá. Mas agora a gente fala que foi instalada nesta quarta-feira, hoje, lá no Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a mineradora Braskem pelo afundamento do solo lá de Maceió. Essa CPI será comandada por um nome aqui do Amazonas, senador Omar Aziz, do PSD. Ele foi escolhido para ser presidente da comissão. Igor, conta aqui pra gente, já tem data aí para iniciar esses trabalhos? A gente está chegando no fim do ano, como é que está programada a agenda aí da CPI? A CPI, Dante, vai começar a funcionar somente a partir de fevereiro do ano que vem, pelo menos essa é a expectativa do presidente da comissão, o senador Omar Aziz, daí do Amazonas. Essa data deixou o governo bastante feliz, o governo federal estava preocupado de que os trabalhos fossem iniciados já agora, isso poderia atrapalhar a votação de pautas econômicas, como, por exemplo, a reforma tributária. Mas não, a CPI foi instalada hoje de manhã e o início dos trabalhos é somente em fevereiro do ano que vem, deixando o governo respirando um pouco mais aliviado. São 120 dias, o equivalente a 4 meses de investigação. O senador Jorge Cajuru é o vice-presidente dessa CPI. Ainda falta decidir quem será o relator. Na próxima semana, esse nome deve ser escolhido. O senador Omar Aziz decidiu não falar com a imprensa até que o nome do relator seja indicado. E então, ele preferiu ficar ali nos bastidores mesmo. O autor da criação dessa CPI, senador Renan Calheiros, adotou a mesma estratégia. Quem falou com a imprensa foi o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele é filho do senador Renan Calheiros e julga como importantíssima essa investigação contra a empresa Braskem. Vamos ouvir. A instalação da CPI hoje eu acho que é um passo importante, porque certamente fazer uma investigação profunda, uma investigação transparente, uma investigação que elucide um cronograma de ações por parte da Braskem, que cometeu esse crime ambiental, e que possa estabilizar esse movimento do solo em Alagoas é fundamental. As pessoas que moravam mais próximas da região saíram, 60 mil, maior crime ambiental urbano de todo o planeta. Mas tem muita gente ainda nas imediações e as pessoas precisam saber quando isso estará estabilizado, até onde vai esse problema, isso tudo com transparência, com organização. E eu acredito que a CPI é um instrumento de investigação muito potente para oferecer ao cidadão o que as pessoas desejam saber há um bom tempo. O nome é CPI da Braskem porque a mineradora é apontada pelos órgãos ambientais como a principal responsável pelo afundamento do solo em pelo menos 5 bairros lá de Maceió, a capital
de Pernambuco. Então, as investigações iniciais são contra a empresa Braskem, mas também os membros da CPI devem investigar quem são os outros responsáveis, se a Defesa Civil, se algum órgão do governo estadual, se o próprio governo federal tem alguma responsabilidade. Tudo isso deve ser investigado durante os 4 meses da Comissão Parlamentar de Inquérito. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Igor, obrigado. E a grande questão é que com 2 meses de antecedência anunciando, você tira qualquer elemento de surpresa, né? Quem fez alguma coisa errada nisso já vai se preparar suficientemente para essa situação, mas a gente vai ficar de olho e o Igor sempre vai estar trazendo as novidades aqui para a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.